Apresentamos Brenda Vitória, Emily Souza, Ana Vitória, Ana Paula. Está começando mais um podcast, mais um não, né? Na verdade é o primeiro podcast. E a gente conseguiu nomear esse podcast de Tiquinho de Tudo. Porque a gente vai falar de tudo, tipo, literalmente de tudo. E a gente vai se apresentar. Meu nome é Ana Paula, nós somos, né, estudantes do Erendon Malone. Meu nome é Ana Paula, tá? Bom dia, meu nome é Ana Vitória e eu tô aqui com Bom dia, gente, eu sou Emily e é isso. Bom dia, galera. Meu nome é Brenda e a gente está com dois convidados que não é desse grupo, mas eles vieram fazer uma visitação, uma participação. Se apresentem. Oi, gente, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Qual é o seu nome? Chayane, meu nome é Chayane. Bom dia, meu nome é Richard Caulan. É isso. Só para lembrar, são da mesma escola que a gente e... Bora. Vamos começar, né? Gente, eu tava encucada esses dias e, assim, eu achava que era só comigo, né? Eu tô muito preocupada com o meu futuro. Bem preocupada com o meu futuro. Nossa, que tenso. Porque a gente tá passando por várias coisas, né? Acho que no Brasil todo, tipo, greve dos professores, porque não ajustam o piso salarial deles. E a gente sabe que isso afeta a gente, né? Quando a gente fica dias sem aula, entendeu? Depois tendo que repor, sem falar que a gente não vai ter um aprendizado correto. O que vocês acham disso? Eu acho que, tipo assim, é um pensamento normal isso, quando você está no ensino médio, ficar preocupado com o seu futuro. Mas a gente ainda tem várias outras coisas para se preocupar também, porque a gente saiu de pandemia, aí saiu de online. Aí, alguns professores que não dão aula, né, aqui, tipo, não estão presentes, né, nos atestados. Aí, alguns também, essas coisas dos professores que a gente acaba perdendo 2 dias da semana. Então, é uma coisa realmente complicada. Cara, pode falar. E é tipo uma preparação para o Enem, né? Que a gente tem que ter já, porque ano que vem já é o Enem, né, gente? É um momento tenso. E às vezes eu até me pego com ansiedade por causa desse momento que ele falou realmente é verdade, que a gente veio de muito caos, pandemia, isolamento, teve gente que até saiu meio sequelado, acho que todos saíram sequelados com esse momento de pandemia. Então, só que o pior é que tipo, não espera o nosso momento. Então, a gente sempre vai ter tipo, naquela correria, meu irmão, ano que vem já. Você já tem que estar pronto, né? Exatamente, e pior que não espera. Então, a gente tem que ter essa ansiedade, querendo ou não, porque é preocupação. Eu acho que todos nós, na verdade, sempre teve muito medo em questão do futuro, porque a gente tem uns planos e a gente tenta fazer que isso vire realidade. Só que o medo é constante. E eu acho que com essa situação que a gente está vivendo, o medo ainda é maior. Pelo menos o meu medo aumentou bem mais. Sim, demais. Outra, medo. Eu acredito muito que quando mistura medo com alguma coisa é avanço. Só que, tipo, eu tenho muito medo no futuro. Eu querendo avançar e não dá certo. Tipo, meu irmão, faltar e tal. Normalmente é só o negócio da decisão mesmo, porque eu estou muito deciso do que eu vou fazer no meu futuro. Mas eu acho que isso é normal, essa questão dessa decisão, eu acho que é super normal, aliás, porque a gente está numa fase que é muito exigido da gente, sabe? Tipo, da parte dos nossos pais, como parte de familiares e colegas. Então, a gente está num momento tão decisivo que às vezes a pressão na nossa cabeça de tipo assim, será que eu vou escolher o caminho certo? É tão grande que às vezes você se fica, entendeu? Tipo, indeciso. Eu que sou uma pessoa que quem vive ao meu redor sabe que eu tenho muita convicção do que eu quero ser, às vezes eu me pego pensativa, tipo, será que isso vai me render alguma coisa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou dar orgulho às pessoas que estão ao meu redor, entendeu? Então acho que essa questão dessa decisão é super normal. E querendo ou não, um momento ou outro você vai conseguir se identificar em alguma coisa. Minha mãe tem 35 anos, vai fazer 35 agora, 35 anos de idade. E ela só decidiu o que ela ia querer fazer e conseguiu se achar em alguma coisa agora. Com 35 anos de idade, já com uma família formada. Entendeu? Tipo, e a renda financeira? A gente fica se planejando,
Será que se eu entrar nessa carreira vai me dar uma renda boa? Vai me manter? Tipo assim, é como a Aninha falou, que é uma fase muito decisiva pra gente. Só que talvez não seja tão decidida assim. Igual você falou, né, que a sua mãe, ela se encontrou agora numa área profissional pra ela seguir carreira. Então, tipo, as pessoas colocam tanta pressão na gente, pra gente já ter resposta do que a gente quer pro futuro, sendo que talvez essa pressão só vai piorando tudo, você vai ficando mais ansioso ainda com uma coisa que você não tem a resposta. Porque às vezes não é o momento certo ainda. E às vezes você acaba se tornando o que você não quer. Exatamente. Imagina você trabalhar para conseguir passar no Enem, para passar numa faculdade, fazer vestibular, para uma coisa que você não quer, só porque é pressão que as pessoas colocarem em você para você ter uma resposta que você não tem. De que profissão você quer seguir. Você acha que quer alguma coisa e acaba não se identificando. Ou então percebe que aquilo vai fazer você muito infeliz. Tem uma outra coisa que eu gostaria muito de falar esse negócio de você ter uma pressa constante, querer ser algo, é muito normal, eu acho, de todos que estão passando pela mesma fase que a gente está passando. Mas tem uma coisa que é bom falar também, que desistir não é errado. Não é errado. Desistir é uma escolha que você já tentou, você já está cansado. Então, desistir não é errado, tipo, outra coisa de outro mundo. Gente, a gente é novo, a gente tem o quê? 16, 17 anos. A gente tem uma vida inteira pela frente. A gente pode ser o que quiser. Não gostou do curso? Tudo bem, estuda, vai passando o que você realmente quer. É tanto se você tiver um curso que você não está confortável, saia, vai com coisa que você sente bem, porque futuramente, se você se formar no tal coisa que você está se formando e não gosta, o trabalho não vai ser igual aquele negócio que contagia, tipo, de você querer ir com gosto, tipo, eu gosto disso, eu quero fazer isso. E se como você estivesse empurrando com a barriga, tipo, só mais um dia, vamos lá, então escolha, se não deu, se foi uma escolha errada, desiste, tenta novamente no curso que você quer ser, realmente. Exatamente, eu acho que nunca é tarde para parar, para pensar e para recomeçar. Todo dia você tem uma nova oportunidade para tentar aquilo de novo. Tipo assim, a gente vê, eu vou usar como exemplo profissionais de saúde. A gente tem alguns exemplos. Essa semana eu li uma matéria de uma doutora que ela estava fazendo um parto e durante o parto ela arrancou a cabeça do neném. Isso pode ter sido um erro médico. Porém, o que causa esse tipo de erro médico? Às vezes, aglobando o que a gente está falando aqui. Às vezes a pessoa, por exemplo, a minha mãe, o sonho dela é me ver de jaleco. Sim. Ela fala, né, ela quer que você se torne médica. Faz medicina, filha, por favor. Porém, não é esse o meu desejo. E aí, tipo, vamos supor, eu fizesse essa faculdade de medicina, conseguisse me profissionalizar na área, porém eu não ia ser uma profissional realizada, entendeu? É igual a Brenda falou, eu iria estar empurrando com a barriga o que eu não quero. Mais um dia, meu pai já me falou isso aqui, ó. Filha, o trabalho, você pode fazer o trabalho que você mais gosta no mundo, mas ele vai ser cansativo, ele vai ser exaustivo, você não vai ter dias que você não vai ter nem coragem de levantar da cama para poder ir para o seu trabalho. Porém, o que vai te incentivar vamos à área da saúde. As crianças que você vai ver no hospital precisando da sua ajuda, entendeu? É o querer. É o querer, é o gosto que você vai ter por aquilo. Então, não é errado você demorar muito tempo para poder escolher o que você quer. O importante é você escolher da maneira correta, da maneira mais, vamos dizer assim, mais racional, justamente. Que você olha assim, você vai falar, olha, eu vou ser um profissional que eu vou fazer bem para as outras pessoas, mas também vou conseguir me colocar em primeiro lugar, entendeu? E tipo assim, a minha mãe, por exemplo, ela, como você falou agora, tem que querer muito uma profissão, mas também tem que olhar se você tem saúde mental para aquela profissão que você quer. Por exemplo, se você quer muito ser policial, você tem que saber como vai ser a sua mentalidade para lidar com o que você vai ver. E para médico também, porque você está lidando com pessoas assim. Uma coisa, você não está conseguindo dormir direito, você pode ter um cargo horário muito alto e você está vendo coisas ali, pessoas morrendo, pessoas abrindo ali, né, dentro das pessoas. E outras coisas assim, a minha mãe, ela se formou em técnica de enfermagem. E aí ela já viu várias coisas, tipo, paciente que ela gostava muito de morrer, e essas coisas. Ela teve crise de estafe, eu acho que é esse o nome.
E aí ela teve de abandonar essa profissão e agora ela está fazendo outra faculdade. Mas não porque ela não gostava, porque ela amava essa técnica de enfermagem, mas porque ela teve de preferir dar prioridade para a saúde mental dela. Então ainda tem isso. Às vezes você tem que pensar não só porque você ama, o que vai dar dinheiro para você se sustentar e sustentar uma futura família para você, como se a sua saúde mental vai aguentar naquele emprego. Porque muita coisa, quando você vai parar para pensar, tipo, quer muito trabalhar em necrotério, mas você vai aguentar ouvir as histórias das famílias, conviver com as famílias que perderam parentes e com o corpo daquelas pessoas ali, então tem que estar olhando sempre isso também. A sua saúde mental num ambiente que você quer muito trabalhar, isso não vai prejudicar. Rapaz, e outra, a escolha da sua mãe foi muito sábia. Eu vejo muitas pessoas que sabem que você está no limite da sua saúde e não abandonam. Tem vezes que é tipo, tem vezes que é só por dinheiro, tem vezes que é tipo, não, eu vou conseguir passar dessa, mas a pessoa sabe que está no limite da pessoa, só que ela não abandona. Então, eu achei a escolha da sua mãe muito sábia, tipo, e também muito poucas pessoas fazem isso. Porque tem vezes que as pessoas persistem naquele ambiente, tem vezes que nem é questão de trabalho também, mudando de assunto assim, é questão de ambiente também. Tipo, eu vejo muita gente que tem prazer em ser contador. Eu já ouvi a história. Só que o ambiente de trabalho é, tipo, é um caos e a pessoa fica tipo, exausta. Então sai do abandonar e ir para outro ambiente que faz bem. Porque eu acredito que trabalho, sim, é uma coisa séria. Até porque é o que vai trazer sustento a você. Eu acho que trabalho é uma coisa séria. Mas eu acho que o ambiente do trabalho tem que ser, pelo menos, social, um negócio bom de você estar aqui. Imagina você trabalhar num ambiente, você está fazendo seu trabalho, tem aquela pressão de chefe, tem aquele caos em seu redor, você não vai conseguir fazer um trabalho bem feito. Então eu acredito que tem que ser muito questão de ambiente. E eu acredito que seja em todas as questões da vida. Eu acho que para todo trabalho exige um certo tipo de esforço. Então, eu vejo muita gente querendo ter uma condição em que torne a vida dela mais fácil. Tipo, nossa, vai ser bom, eu vou trabalhar meio período, vou receber tanto. Só que não pensa tipo, em algum certo tipo de prejuízo, sabe? Meu irmão, o meu pai, ele tinha muito problema assim, com o meu irmão, em questão de que meu irmão saiu, meu irmão repetiu várias vezes o ensino escolar. Meu pai ele se preocupava muito com o que o meu irmão ia ser, porque meu irmão não sabia o que ele queria ser. Ele nunca foi o tipo de criança que fala assim, quando eu crescer eu quero ser isso. Ele nunca conseguiu distinguir o que ele ia ser. E aí, o que ele tinha em mente? Eu vou deixar fluir, nunca nem tentou nem, vou deixar fluir e vou ser o que vier para mim ser da melhor maneira possível, entendeu? Eu não queria ir buscar um emprego que, tipo, eu acho que é em etapas. Tipo assim, começa sempre do mais difícil, entendeu? Pelo menos eu espero que seja assim, né? Começa sempre do mais difícil. E aí, meu irmão, ele conseguiu se encontrar na empresa do meu pai. E ninguém nunca nem ia imaginar meu irmão trabalhando com engenharia, porque meu irmão odiava matemática, então, tipo, não tem nada a ver. Mas, enfim, ele teve que abdicar de morar com a noiva dele, para poder estar nesse trabalho agora, entendeu? Tipo, a noiva dele está em Portugal. Ele poderia abandonar tudo que ele tinha aqui para poder ir conviver com ela, mas ele deixou de lado e precisou focar nele, sabe? Em ver como é que ele iria estar, porque se ele fosse, por exemplo, Portugal, ele ia abrir mão de tudo, ia começar tudo do zero, sabe? Não tinha um certo tipo de segurança. Às vezes é bom a gente recomeçar, entendeu? Mas não de uma maneira tão frustrante. Acho que tem que pensar bastante. Ele pensou, tipo, em conseguir alguma renda lá, de alguma forma. Tipo assim, ele tinha em mente de que se ele fosse para lá, porque principalmente em Portugal, a gente tem um certo tipo de xenofobia muito forte lá, assim, entendeu? Os brasileiros, eles são bem excluídos, assim, sabe, da população. E aí, ele iria para lá na seguinte, eu vou tentar arranjar um trabalho por lá, porque não tinha como já era garantido aqui, entendeu? E aí, de lá, ele iria começar a dizer, a gente tem testemunhas de pessoas lá que estão passando por momentos muito difíceis, entendeu?
que abandonaram o que tinha aqui para começar do zero. Então, eu acho que para isso tem que ser um. Sim, você tem que ter muita certeza, sabe? Porque você vai abdicar de muita coisa, né? Falando sobre ambientes, né? Ambientes no geral, tipo, não é bom conviver em ambientes. O que vocês estão achando desse ambiente escolar, tipo, esse ano? Cara, tá calma. Ano passado tava um caos, esse ano tá muito calmo, a gestão também é muito boa. A escola tá sendo um ambiente bom de viver, é porque nós é aluno, então a gente sempre quer algo de entretenimento, vamos dizer assim. Então, eu tô gostando, tá um ambiente calmo, muito bom. Cara, é porque meu celular ele me mostra tanta notícia. Ontem eu vi um vídeo de um aluno que ele estava fazendo uma apresentação de trabalho e quando ele estava fazendo essa apresentação, ele falou uma palavra errada e a menina começou a rir dele. E aí ele puxou uma caneta, foi na menina e canetou a menina, tipo, dentro da sala dela. A gente ri, mas é de... Eu vi essa notícia e eu fiquei, meu Deus do céu, a caneta. Cara, Caneta azul. Minha mãe, ela fala muito, né? Ela não ria de ninguém, porque hoje em dia a gente não sabe o que eu gosto o ambiente às da vezes foi nem na escola. maldade. O ambiente da escola, eu acho que precisa muito de empatia, porque, diga assim, eu tenho certeza que nós todos que estamos fazendo uma criação totalmente diferente. Ou muito comum, ou muito igual, tanto faz. Mas tem coisas que são muito diferentes. Mas, tipo, eu tenho muito medo que eu fui criada de um jeito e a outra pessoa foi criada do outro. Aí não rola aquele. É onde a gente percebe que a gente realmente se é sociável ou não. E a empatia é muito bom de ter porque. Viajei. Mas eu entendi o que você quis dizer. Entendi. Gente, eu viajei, tô podendo. Mas às vezes a gente tem que ter uma coisa que nós mesmos temos que ter na nossa cabeça. Que ninguém vai ser igual a você, ninguém vai ter os mesmos pensamentos que você, então você vai ter que aprender a lidar com isso, entendeu? Eu vejo muita gente exigindo de psicólogos na escola e tudo isso. Só que, cara, às vezes quando tem, Não dá não dão valor, entendeu? Por isso que é uma taxa muito pequena de escolas que conseguem ter psicólogo. E também a gente vê muito as escolas quando tem alguns psicólogos, os alunos mesmo ficam, tipo, zombando, sabe? Dos outros alunos que vão para o psicólogo, entendeu? Buscar esse tipo de aconselhamento porque não conseguem entender os outros tipos de pensamentos das pessoas ou até mesmo o seu pensamento de cada um, entendeu? Aí que entra a empatia, minha gente. Eu viajei, mas ela me traduziu. Foi exatamente o que eu falei. Então, toda vez que você for tentar ou falar alguma coisa da pessoa, tipo, se coloca no lugar da pessoa. Tem vezes que, mesmo para eu apresentar trabalho, meu irmão, eu treino, mesmo conhecendo todo mundo da minha sala. Eu sou muito nervosa nesse quesito, porque, sei lá, é como se eu fosse o centro e tipo, ficava com muita vergonha. E já aconteceu em vários casos com pessoas rirem e eu me senti muito constrangida. Então, a empatia entra aí, entendeu? Se coloca no lugar da pessoa. Tipo, e se eu fosse ali, se eu tivesse ali, eu não gostaria de ter que as outras pessoas tivessem esse tipo de reação, entendeu? Falando em questão da empatia e também incluindo atitudes na escola. Você falou da criação e eu parei para pensar e tipo, é uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo. Quando a gente, não só dentro da escola, as pessoas em si, quando a gente comete algo na rua, algo de errado, seja algo certo, tanto faz, as pessoas falam, principalmente errado, as pessoas falam, seu pai e sua mãe não te deram educação. Sim, isso me dá muita. E isso é o que mais falam. E o que eu penso? Que os pais dão a devida educação pra gente, só que tem coisas que eles não conseguem controlar. Coisas que acontecem na escola, coisas que acontecem na rua, enfim. Talvez, às vezes, também não vou generalizar, mas às vezes, tipo, as coisas vêm de casa, assim, da criação, mas muitas das vezes também não vêm. Como esses casos, tipo, do menino levar a faca pra escola, matar um aluno, matar os professores e tal, pode ser uma coisa que, tipo,
ele vem sofrendo em casa, e a mãe escuta ou não escuta, mas às vezes a culpa não é totalmente dos pais. Às vezes os pais nem sabem o que está acontecendo ou das atitudes do filho na escola. Então acho que o pessoal deveria parar de falar um pouco mais desse negócio aí. Seu pai e sua mãe não te deram educação, porque às vezes eles não, só que eles não conseguem controlar. Outra, tipo, acontece vários casos de pessoas. Eu acredito muito que uma pessoa que pratica bullying, ela é uma pessoa machucada, com certeza. Eu acredito muito nisso. Que Ela busca nas outras pessoas o que ela não consegue Exatamente. se aceitar. Tipo é uma assim, pessoa machucada. Pode falar, Evelyn. tipo, puxando o que ela falou, tipo, sobre a criação, né? Eu acho que vale muito da índole de você próprio. É tanto que você vê, tipo, gêmeos. Gêmeos nascem, por exemplo, com a mesma aparência. Com as mesmas aparências, eles têm a mesma criação, eles normalmente, tudo é exatamente igual, porque a criança vai fazendo isso também quando eles são idênticos. E você vê personalidades completamente diferentes, igual eu já conheci muitos gêmeos nessa vida, que são muito diferentes mesmo. Um super introspectivo, um super introspectivo. Então você pensa, isso vai dar índole. E cada escolha que você vai fazendo durante a sua vida também vai trazendo isso, de acordo com o que você vai escolhendo ou não seguir. E as pessoas também julgam os pais, tipo, nossa, mas não deu a criação certa? Como se você não tivesse, você não fosse um ser individual, independente da criação que você recebeu, você não tivesse escolhas individuais que não vão falar sobre o caráter de outras pessoas ensinando para você, sobre o seu próprio caráter, lidando com aquelas situações. Então a responsabilidade é sua, sim, mas todo mundo também tem o direito de errar. Não precisa colocar isso nas costas de pessoas que às vezes não estão nem mais fazendo parte da sua vida. E quando você é adulto e alguém comete erro, Sim. Tem um estudo que comprova que se uma criança ela é criada em um lar de surdos que não praticam a fala, até os 7 anos de idade ela não vai conseguir, se ela, tipo, até 7 anos de idade, se ela não conseguiu esse tempo todo falar, ela não vai mais conseguir falar. Ela vai precisar de ajuda de profissionais. Então, tipo assim, dessa mesma maneira, os nossos pais, eles cuidam da gente quando a gente é pequeno, eles ensinam pra gente o que é. Porque, vamos dizer assim, às vezes alguns pais têm algumas opiniões diferentes. Então, eles ensinam o que é certo pra eles e o que vai ser certo pra você. Porém, vai chegar numa certa idade que os seus pais não vão ter controle sobre você. Então, você que vai ter que decidir o que você vai fazer na sua vida. E eu vou entendeu? dizer que essa fase é a que a gente está vivendo, que vamos dizer que adolescentes são adultos que estão se formando. Então é aqui na adolescência que a gente vai escolher o que é que a gente vai, tipo, ser na nossa cabeça, na nossa índole, não dos nossos pais, que, vamos dizer, nossos pais ensinaram que é certo ou errado para eles. E tem um ditado que minha mãe falava muito, que minha mãe, ela engravidou muito cedo, então ela diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu fui criada com esse ditado, até hoje ela não fala. Tipo, ela me ensinou muitos exemplos de que não fazer, tipo, diferente da história dela. Então, voltando ao assunto, a gente é adolescentes que futuramente, daqui uns 3 anos, vamos ser o quê? Adultos. Então, é nessa fase, o desespero batendo, galera. É nessa fase que a gente vai realmente escolher, mas isso é certo pra mim? Eu vou continuar fazendo isso? Ou isso é errado pra mim? É aqui que a gente vai realmente formar nossas ideias, nosso caráter e tipo, tudo nosso, para futuramente, quem sabe passar para outra pessoa, né? Eu fico pensando que tudo que eu planejei, casa, tipo, ir tudo de água abaixo, eu fico já traumatizada. É só você trabalhar duro, não trabalhar, mas se consistir no sonho Desistir. e persistir, que é isso, não? A questão disso que você falou que daqui a 3 anos a gente vai ser adulto, não sei vocês, mas parece que eu parei no tempo. Parece que pra mim, tipo, eu posso ter 18, 19, 20, eu sou a mesma pessoa de agora. pior que isso é só uma sensação, porque tipo, a gente com 16 agora, a maioria com 16, né? Aham. Já tá votando e já tem coisa pra ver, já tem tipo, eu esqueci o nome, projeto de lei, que eu acho que é o nome pra você dirigir também, já com 16 anos. Então, praticamente, você já está incluso na sociedade com os mesmos direitos que os seus pais têm. Essa questão que o Brenda falou aí do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço,
eu já me peguei numa conversa com a minha mãe que eu tava agradecendo por ela por ser super protetiva. Porque eu vi, assim, umas colegas de classe que eu tinha antes, tipo, quando eu tinha 11 anos, todas hoje em dia são mães. Não é errado, entendeu? Não é Não é errado. errado. Porém, a gente sabe que existem alguns certos tipos de... Vai ser mais difícil para E você as se tornar... consequências. Justamente as consequências. Você vai ter que abdicar de algumas coisas para poder criar o seu filho, porque é uma vida, né? Você vai ter que estar dando um futuro também para uma criança. Eu acho que essa é a fase mais difícil do crescimento da sua educação que você vai passar para o seu filho, porque ele vai decidir, basicamente. Mas, tipo assim, Pode falar, não foi mal aí. assim, mas ter um filho não quer dizer que você não pode se justamente. esforçar pra ter Não é uma um disciplina. trabalho. Aham, sim, exatamente. Eu acho que quem quer faz acontecer. Exatamente. Agora eu vou tocar no assunto que é bom falar que é gravidez na adolescência. Eu acredito que a gravidez na adolescência vem de casa, não de casa, tipo, eu acredito que todos nós devemos ter algum tipo de conhecimento de educação sexual. Eu acompanho muitas mães, sabe o que é muitas mães? Minha filha namora, mas eu não quero que ela engravide. Aí você vai lá e diz, mas você ensinou métodos contraceptivos? Entendeu? A gente vê muito casos de muitas crianças que estão tendo relações sexuais com 11 anos, tipo, o corpo ainda está em formação, entendeu? Assim, a questão da puberdade. Então, às vezes os pais acham ruim, por que o filho está buscando um amiguinho? Por que o filho está... Porque não tem esse tipo de educação em casa, entendeu? Lá em casa, a gente não tem esse tabu. Brenda vê, ela passou muito tempo lá em casa, a gente não tem nenhum tipo É de uma tabu. família de Ana. A gente não tem esse tipo de tabu, sabe? Então, eu nunca fui esse tipo de criança que busquei fora, entendeu? Que acabei caindo, porque a gente vê muita menina que cai no papinho de alguns homens mais velhos, entendeu? Porque não tem esse tipo de educação em casa. A minha mãe, ela sempre me criou, tipo, me falando assim, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Se acontecer isso, você faz isso. Acho que vocês entenderam, né? Sim. E aí eu nunca fui o tipo de criança curiosa que buscou saber em outros corpos o que acontecia, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso é fundamental pra você acabar não... Eu acho que é assim. Brenda tocou num assunto muito delicado. Na questão da perda da virgindade. A gente vê muitos adolescentes, tanto meninas como meninos, que almejam um dia perder a virgindade depois do casamento. Sim, eu Às vejo. vezes, tipo assim, eu acho isso uma coisa muito bonita, sabe? Tipo, às vezes, para alguns não seja necessário, mas para outros sim. Porque a gente sabe muito bem disso, é um período que você você se entrega para uma pessoa, sabe? Sim, é um momento marcante. Sim, justamente. E às vezes, algumas pessoas elas precisam do casamento para poder ter convicto na cabeça de que vai, entendeu? Tipo, ela pode se entregar, pode, sabe, ser ela mesma, entendeu? Não é errado você ter esse tipo de atitude antes. Não é errado, a gente sabe disso. Mas eu acho muito bonito quem tem essa atitude, entendeu? Que espera, às vezes não é nem esperar um casamento em si, mas espera o seu momento certo, entendeu? Porque a gente tá numa fase que a gente tá sendo muito cobrado, a gente sabe disso. Tipo, na rodinha de amigos, a gente é muito cobrado, entendeu? E outra coisa, não tem nada de errado também perder a virgindade na adolescência, tipo, você gostou do momento, mas, gente, se protejam, estejam conscientes com a pessoa que você quer escolher, porque, querendo ou não, é um momento marcante. Então, de primeiro, eu quero que se protejam. E vocês, mães que estão em casa, ensinem a educação sexual para os filhos de vocês, porque, querendo ou não, eles vão descobrir de alguma forma e não vai ser de um jeito bom. Querendo ou não, pode sim eles aprenderem de uma forma saudável, mas é melhor aprender em casa, sair de casa já sabendo. Rapidinho, essa educação sexual, ela não exige só, tipo, porque eu vi muito em um certo período de tempo, muita gente falando, eu não quero que os meus filhos aprendam a fazer sexo desde pequenos. Não é isso. Seu filho não vai aprender
Às vezes, tipo, ele vai entender o que acontece, ele vai aprender o que não é para ele fazer. Por exemplo, tem crianças que, por meio da educação sexual, elas não permitem que abusos sexuais aconteçam com elas mesmas, entendeu? Elas entendem que algumas partes do seu corpo não podem ser tocadas por estranho ou até mesmo por gente que é da família. Entendeu? É uma coisa que, tipo, desde muito pequena, eu sempre fui muito inculcada, tipo, e eu sempre fui desbocada. Então, graças a Deus eu sou assim. Mas tem muita gente que não sente, desde criança, tipo, tem um ditado, vai lá, senta no colo do teu tio, quer abraçar. Eu já vi muito isso. Na minha frente, assim, eu ficar assim, ó, estagnada, e a menina travar, ó. Tipo, não quero, eu não vou. E a mãe, não, vai tirar uma foto. Eu acho isso super errado, tudo, tipo, super desnecessário. A menina não quer. E tem outra coisa que eu vejo muito, eu tenho uma irmã pequena, eu acompanhei a criação dela. E eu acredito que a criação dela vai ser totalmente diferente da criação que eu e minha irmã no meio termo. Bianca, ela já é uma pessoa, ela já é uma criança consciente, eu gosto disso. Ela já tem o poder da permissão. Que quando a gente fala de criança, a gente remete muito em mandar a criança, faz. A criança não deve ser assim, porque tem gente, imagina um estranho, ela vai obedecer, porque ela foi criada para obedecer ordens. A criança tem que ter o poder de dizer não, dizer sim. E tem até, tipo, tem umas brincadeiras que eu faço com minha irmã mesmo. Tipo, eu posso lhe dar um beijo? Eu tô pedindo permissão. Porque caso o estranho vá, eu não quero que ela ache isso normal. Só porque uma pessoa foi à força. Eu acho isso. Então, a criança sim tem o poder de sim, não de escolha. Porque você criando sua criança desde casa, tipo, você tem poder de escolha, você quer ou não, e futuramente vai ser muito melhor para essa criança, que essa criança vai ser o quê? Uma criança evoluída, eu acredito. Vai ser tipo, evoluída e vai saber, rapaz, eu tenho o meu poder de escolha, então eu não quero fazer isso. E eu não estou falando só em termos de abuso, sim de escolha mesmo. A pessoa fica até não esqueci a palavra, galera. Não sei não, fala aí, alguém. Eu sempre esqueço as palavras. Tipo, essa questão de ensinar para a criança que ela tem esse poder de escolha é muito bom, mas às vezes a gente também tem que impor que às vezes os nossos responsáveis, eles conseguem sim ter algum certo tipo de proteção. Englobando sobre esse assunto aí, eu agradeci para minha mãe por ela não ter deixado eu sair, por exemplo, um dia, tipo, 8 horas da noite, para casa de uma amiga minha. Porque às vezes eu não sabia o que iria acontecer na casa dessa minha amiga, que eu, na inocência de que iria brincar de boneca, poderia acontecer alguma coisa mais trágica. Acho que vocês estão entendendo do que eu estou falando. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente tem que também entender que às vezes a gente tem algumas opções de escolha que não são saudáveis pra gente, sabe? Eu acho que a gente deve também ter uma relação tão boa com os nossos responsáveis a ponto de confiar neles e entender a mensagem que eles estão querendo passar, sabe? Essa semana eu fui sair com vocês mesmo, fui sair na segunda-feira. Minha mãe, ela é extremamente preocupada, principalmente aqui, que vocês sabem que eu sou nova aqui. Ela é extremamente preocupada, ela queria saber com quem eu ia estar, com qual horário que eu ia partir, qual horário que eu ia chegar, com quem, tudo isso bem direitinho, por conta que às vezes tem esse tipo de preocupação, sabe? E não é ruim. A gente tem que entender o lado deles, eles amam a gente, entendeu? Eles se preocupam com a gente, quer o nosso bem-estar. Então, o poder de escolha que eu estava falando rapidinho, não é você virar revolta aos seus pais, galera. É, tipo, saber o que é errado ou o que é certo e errado em questão do seu corpo e algumas atitudes que você tem sim de ter que impor. Às vezes não combatem com a dos seus pais, às vezes tem isso. Eu agradeço muito por minha mãe não ter deixado eu sair tão cedo, porque eu era muito descontrolada. Tipo, eu queria ir para uns lugares muito esquisitos, mas eu era muito idosa. Eu fico assim, meu Deus, obrigada. Aqui o Xerdi não tá falando Sim, nada. eu já tô mandando, fala aí. Fala um assunto aí aleatório, taca aí na mesa. Pode Só pra puxar, vai. Acho que já fizeram essa pergunta aqui nos seus dois. Como foi a base de criação de vocês no ambiente de casa, assim, normal? Como assim? Educação? Educação. Cara, tipo, eu acho que a educação que eu recebi foi muito tradicional, só que
parte do meu pai foi muito tradicional, mas parte da minha mãe foi muito mente aberta, porque eu vejo minha mãe como, sim, um ser muito iluminado. Ela é uma pessoa que, onde ela chega, em qualquer ambiente que ela está, Sabe, a menina? o ambiente que ela está, ela ilumina. Ela é uma pessoa totalmente, uma risada pra gente. Então, eu vim de uma educação muito tradicional da parte do meu pai e de uma educação muito mente aberta com minha mãe. Mas sim, tem algumas coisas nela que eu, como adolescente, como da atualidade, vamos dizer assim, que eu tenho que dizer, ei mãe, isso está errado, bora conversar. E graças a Deus ela é uma pessoa muito flexível. Eu agradeço muito pela mãe que eu tenho, porque se eu chegar nela e ela falar alguma coisa que, vamos dizer, que seja julgada pela sociedade, eu posso muito dizer, mãe, o que a senhora fez foi errado, tal. E eu sei que ela vai dizer, é sério, filha? Então tá bom, que da próxima eu não faço. Ela é exatamente Eu acho assim. bonito isso, que tipo, você corrige sua mãe pra não estar falando errado. Sim, tá? às vezes é tipo questão de. Às vezes é questão de tipo, a minha mãe, ela foi criada com os pais muito, entendeu? Muito rígidos com os pensamentos, que não batem hoje em dia. E aí, às vezes, a minha mãe, ela tem vergonha de sair de própria. Aí eu falo, mãe, não é assim, calma, e eu vou ensinando, entendeu? Mas também não é chegar e falar, tome. Não, acho que às vezes a gente tem esse poder de conseguir abrir um pouquinho a mente dos nossos pais para poder entender, para as coisas boas, hein? Para as coisas de futuro. Porque Não você sei sabe que na época deles era mais rigoroso e tal. Difícil. Igual, hoje em dia tem coisas que na época deles era algo errado, super absurdo, e tipo, hoje em dia é super normal. Então eu acho que é super importante a conversa entre os pais e os filhos, para os filhos explicarem para os pais também. Mãe, isso é normal. Até para a mãe em si conseguir reagir de uma boa forma em questão na sociedade. Porque eu já vi muitas pessoas também agirem com coisas que são normais para a gente, porém questão da criação mesmo do passado deles, eles agem de um jeito totalmente absurdo no meio da sociedade, em questão de coisas super normais pra gente. Tipo assim, a minha avó, ela teve um tipo de criação que bem antigo, né? Um tempo muito antigo. Onde ela não podia usar tipo o vestido tupim. A mãe dela costurou à mão o vestido pra ela e ela deixou tipo por anos debaixo da cama. Porque quando o pai dela viu, brigou. E a primeira sandália havaiana que compraram pra ela, o pai dela pegou e jogou em cima do telhado. E hoje em dia é tipo super normal. Ela usar sandália, ela usar saia, ela usar o que ela quiser. E eu não sabia dessas histórias. E não é como se o avô dela fosse um monstro, não, super amoroso. Mas aquele tipo de criação que ele recebeu, que ele deu pra ela, e naquele tempo era uma coisa muito diferente. E é tanto que aí a minha avó contando, e eu fiquei, tipo, muito abismada. E isso meio que abriu um jeito diferente de olhar situações que eu não sabia antes. Tipo, a minha avó, ela não é fã de crop, quando eu coloco. E eu não entendo, tipo, e não é nem porque ela reclama de mim ou que ela critica. Eu acho que ela só não acha bonito mesmo. E eu não entendia por quê. E isso abriu, tipo, a minha mente. Tipo, ela foi criada de um jeito muito diferente. Onde ela não podia usar uma sandália havaiana. Porque ela tacava no telhado. Hoje em dia é uma coisa que ela usa muito. E com o tempo ela foi se acostumando com os croppers. E eu fiquei, tipo, muito em choque em relação a isso. Porque um vestido, você poder usar um vestido normal, que não era longo ainda mais. Era só um pouco mais colado. Quando eu me mudei aqui para o Pernambuco, porque para quem não sabe, eu sou potiguar, e quando eu me mudei para o Pernambuco, eu achei muito estranho, porque aqui as escolas... Potiguar, gente, é quem nasce Natal. Eu não sabia disso, foi mal. Eu cheguei lá, todo mundo... O que é potiguar? Acho que eu sou burra. É quem nasce, quem é de Natal, né? Eu não nasci em Natal, mas fui criada, enfim. É paulista. Quando eu me mudei aqui para o Pernambuco, eu senti grande diferença no ensino, porque... Tipo assim, quase não achei escola normal aqui de meio período. E lá no Rio Grande do Norte, é muito comum você ver escola de meio período. Tipo, é muito difícil você ver integral. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tava fazendo um curso. E geralmente no início é sempre mais difícil, né? Porque eu fui criada meio período, então eu me adaptei ao meio período. Quando eu cheguei aqui, que eu vi que eu tinha que estudar integral e fazer curso ainda de noite quando eu chegasse da escola. Aí quebra. Cara, Quebra a pessoa totalmente. sabe? Tipo assim, eu não tinha psicológico pra nada, pra nada. Eu tentei já desistir do curso, só que não consegui, porque meu pai não deixou, não desisti do curso. Já tinha tentado já de todas as maneiras no início, né? Tentar mudar de escola, porque realmente fica muito exaustivo. Então eu parabenizo a você
que estuda integral e E faz consegue outras ter vida coisas. social. E ainda trabalha. Tem gente que, tipo, trabalha num domingo, acorda muito mais cedo e tem disposição pra o caralho. É muita força de vontade. Bora, Chayane, eu quero só. Comigo foi literalmente do mesmo jeito que a Ana Paula, que eu me mudei, né, de São Paulo pra cá. E lá era mais fácil você encontrar escolas de meio período do que escolas de período integral. Então, para mim foi tudo muito novo. Estado novo, pessoas novas, horário novo. E eu tinha acabado de entrar no ensino médio, então para mim, tipo, foi vários medos. Só que eu estranhei mais no início, quando a gente vai criando amizades e tal, a gente meio que se acostuma com o ambiente escolar e, querendo ou não, certas amizades incentivam a gente a vir à escola. E isso vai incentivando os estudos e tal, e é muito bom a gente se manter num local escolar onde a gente se sente bem. Exatamente. Em questão de se organizar é bem complicado. Tipo, de você ter seu tempo do estudo para ter o tempo da sua vida particular. Só que eu acho que isso com o tempo a gente consegue, Dá um consegue jeitinho. ir arrumando certinho, dar um jeito. E é isso. Cara, eu acredito também que, como o dia é muito exaustivo, eu já vi muito, em casa mesmo, pais que chegam no trabalho exaustos, tipo, descontando em filhos. Já vi muito. Tem vezes que quando eu era criança, eu até, tipo, criticava. Não é que criticava, eu olhava assim, mas por quê? Eu não tenho culpa. E agora, tipo, tendo noção do que realmente é uma correria estressante, é muito difícil, minha gente, filtrar, tipo, não despejar na outra pessoa. É uma coisa muito difícil. Porque, vamos dizer, eu chego da escola de uma muito cansativa. Não sabe aqueles dias que pega? Tipo, que você fica até travado assim, aí você chega em casa e tem aquela agoniação. A primeira coisa que o nosso cérebro tipo, criticar outra pessoa mesmo uma pessoa não ter feito nada. Eu já tive muito de ter que aprender a filtrar, tipo, ok, aconteceu aquilo na escola, mas eu vou ter que deixar na escola porque pessoas da minha casa não têm nada a ver com os problemas que aconteceu na escola. Mas é muito difícil filtrar. E até hoje, tipo, eu entendo a parte da minha mãe e até do meu pai por os dias que eles chegaram bastante estressados durante o dia. Agora eu entendo, mas eu também não justifico porque eles deveriam ter pelo menos tentado, tipo, um aprendizado de tipo, o que aconteceu lá, fica lá, aqui a minha casa é diferente. E eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso, né? Eu, às vezes, eu venho pra escola só porque, assim, eu e Brenda, a gente tem, tipo, um acordo. Se for faltar, Falta as duas. avisa antes, porque aí as duas faltam, entendeu? Aí tem vezes que eu vou, acordo de manhã, aí o cara, eu não quero ir pra escola. Aí eu lembro, mas eu não avisei pra Brenda, então ela já deve estar arrumada. E não, aí eu vou ter que ir, aí eu vou, aí é isso. Aí eu fico vindo pra escola, óbvio, pra estudar, claro. Isso é importante, esse detalhe. Mas, cara, não, quando você tem um ciclo social de amizade, isso vai te incentivar, entendeu? Porque não deixa de tornar um ambiente tão exaustivo para ser um ambiente um pouco mais leve, Descontraído. entendeu? Mas Quando a gente tem um ciclo de amizade assim tão bom, a gente costumava dizer isso mais no ano passado, que das 7h30 até as 4h40 ainda é pouco tempo quando a gente está com as pessoas que a gente gosta. Porque o ano passado mesmo, esse ano nem tanto, mas o ano passado, gente, 7h30 para Passava 4h40, passava bem assim. E é isso. Gente, sei lá, esse ano parece. Primeiro ano do ensino médio, pra mim, foi tipo, uau, inovação. porque é tudo novo, Tudo novo. Aí eu cheguei no segundo. Gente, aqui atrás são meninos que já terminaram o ensino. Eles estão rindo da nossa cara, tipo, se rachando. Tipo, se lascamos. nem te conto que terceiro ano, eita. Depois adulta. não melhora, gente. Depois só piora. Não, mas a gente Mas tem é que um continuar. piorar bom, calma. Depende. Vai ter o seu, como é que se diz? Seu momento de glória, sua recompensação. Maíra me mandou um vídeo hoje, eu acabei de lembrar, que é falando sobre esse ciclo da escola, que a gente reclama e tal,
Só que quando a gente acabar, a gente vai sentir muita falta do que a gente está vivendo hoje. Que falou que mais para frente ainda é mais complicado, em questão de faculdade, em questão da vida social, enfim, no meio da sociedade. E falam que os problemas hoje em dia da escola não são problemas, são coisas muito simples que a gente reclama de barriga cheia. Cara, eu acho que essa questão de na faculdade piorar, tipo, ser mais difícil, eu fico englobando muito a questão que eu sou muito introsa aqui com vocês, sou muito introsa. Mas me bota numa sala cheia de gente desconhecida. é Ei, complicado. eu tremo na base, eu choro, tipo, de verdade, de vergonha. Eu não consigo falar, eu fico travada por medo do que as pessoas vão pensar sobre mim. Eu tenho muito isso. Isso é errado, né? Mas eu tenho muito isso. Aqui também tem uma pessoa bastante calada, né? Deixa eu só falar o que eu ia falar antes. Sobre o que Chayane falou, que quando a gente sai da escola piora, né? Ou então fica mais complicado, porque não é exatamente problemas que a gente tem agora, é porque agora querem que a gente tenha a resposta sobre o que a gente vai fazer depois. Mas quando você sai da escola, você já tem que estar vivenciando aquilo e tem que parecer tudo perfeito, porque tem que ter aquele filtro de, nossa, que vida maravilhosa, conseguiu, alcançou todos os objetivos, tá morando sozinho, tá fazendo faculdade, tá trabalhando, tá incrível, já tem até dinheiro e responsabilidade. Então, tipo, essa é a visão que as pessoas têm. Então você já tem que estar vivendo. Saiu do terceiro ano, já tem que estar vivendo aquilo ali. Porque é o esperado na sociedade. É esperado que você esteja vivendo isso. O que não é a realidade da maioria, porque tem que estudar às vezes para conseguir passar no vestibular, no Enem. Ou então você não quer fazer essas coisas, você quer um emprego diferente. Então você não vai conseguir já no 100%, já todo na fama, já todo no dinheiro. Claro que não. Mas a sociedade não espera isso de você. Tipo, igual a Ana Paula. Ana Paula falou, não sei ela, mas quando eu entrei aqui na escola, eu chorei no primeiro dia, porque eu fiquei muito nervosa e eu tava com medo de ser muito julgada. Porque, querendo ou não, o ensino do Pernambuco é bem diferente do ensino de São Paulo. E as pessoas falavam muito que o pessoal que vinha de São Paulo ou de outros estados eram burros e o pessoal daqui era inteligente. Então, tipo, eu entrei aqui e falei, gente do céu, eu acho que o povo não vai querer nem andar comigo, vai achar que eu sou uma jumenta, não vai nem querer saber de mim. E eu fiquei, tipo, muito nervosa e eu lembro que no primeiro dia eu chorei bastante. Por esse medo, né? Morava em que cidade? Morava no interior, em Jandira, ali perto de Barueri, Alphaville, naqueles lugares. Cara, essa questão de que os pernambucanos são vistos como os mais inteligentes é muito forte, tipo, real. Quando eu me mudei pra cá, as pessoas que a gente conhecia ao redor falavam assim, cara, você não sabe o que você tá esperando, porque Petrolina e Juazeiro é a cidade do estudo. Oxe, Porque realmente, lá de fora, Petrolina e Juazeiro é considerada que ótimo, então. as cidades que têm o melhor estudo. Eu não vejo uma escola assim que preste muito por aqui. Quando vai ver, são escolas E, particulares. tipo assim, não, pública mesmo, principalmente a questão da faculdade, da faculdade, eu esqueci. Ah, a faculdade. Não, a mas faculdade, como é o nome? Univasf. Isso, a Univasf. E, A Univasf é entendeu? bastante conhecida, é Mas verdade. mesmo assim, as escolas também, porque EREM, escola De entendeu? referência. De referência. Então, tipo, aí eu fiquei com muito medo. Nossa, quando eu vi que... Porque eu cheguei aqui e tinha matérias que na minha escola antiga não existiam essas matérias. Quando eu cheguei, eu fiquei desesperada. E eu, meu Deus, eu vou ser uma burrinha aqui no meio de um monte de pernambucano inteligente. Adivinha com que ela fez amizade no primeiro Entendeu? dia? Mas projeto de vida é uma matéria nova, então. Não, isso que eu ia falar, lá tinha projeto de vida, só que projeto de vida não tem. Isso, não sei na sua escola, mas projeto de vida era como se fosse educação física. Desce pra quadra, faz o que você quiser e é isso, desse jeito. Então, tipo, foi tudo muito novo e deu bastante medo, porque as pessoas querendo ou não colocou muita. Mas, tipo, Pressão. vocês sentiram que é verdade ou que, tipo, é mito isso de que vocês estudaram, aprendiam menos ou mais Eu comparado à escola senti, aqui? eu concordo com esse lance de que o aprendizado daqui é diferente do de lá, porque dei até um exemplo agora em questão de projeto de vida. Só que eu sinto muita falta da minha escola de lá. Sinto muita falta. Não, mas, tipo, relacionado à matéria mesmo, tipo, aprendizagem, essas coisas. Sim, eu acho que sim. É inferior, vocês Tipo acham? assim, tem os seus prós e contras, né? Mas aqui tem um ensino muito mais avançado. Tipo assim, podcast.
a gente vê essa eletiva de podcast, mas a gente nem imagina o que ela engloba. Ela engloba justamente a comunicação, entendeu? Ela Sim, trabalha muito tipo, isso. E lá na minha antiga escola, não tinha esse tipo de eletiva, entendeu? As eletivas que tinha lá era aprender a tocar violão, esse tipo de coisa, entendeu? Então, física aqui, a física daqui, eu não sei porquê, mas eles mostram mais, assim, explícito, Detalhado. sabe? Sim. Cara, eu sempre fui criada em 2 escolas. Sem zoeira, eu não fui muito de me mudar. Então, o meu padrão era a antiga escola, que eu cursei o ensino fundamental, e essa que eu tô no ensino médio, era em Domalã. Eu vou falar a minha experiência com o ensino médio. Que todo mundo, acho que todo mundo do ensino fundamental olhava e dizia: que sinistro, que povo descolado. Mal sabia, coitada. Primeiro ano foi comparando, eu vou comparar os 2 anos, que eu tô no segundo ano, todos nós estamos no segundo ano. No primeiro ano era, tipo, tudo novo, né? Tipo, uau, tipo, olha isso, olha isso, olha isso. Matéria Tudo nova, bonito. pessoas novas. Segundo ano parece que veio a responsabilidade, só que eu sei que a responsabilidade sinto que- realmente vai vir no terceiro. Pode Eu falar. sinto que, real, no primeiro ano você não tem responsabilidade nenhuma. Tipo, quase nem fala sobre ensino médio. Sobre ensino médio, não, sobre Enem. Tipo, fala muito sobre Enem agora. Muito. Primeiro ano, eu acho que eu ouvi o quê? 5 vezes no máximo falando sobre fazer o Enem. Eu sinto que é meio proposital isso, eu não sei porquê. É só pra preparar, né? Em questão sobre o que você falou sobre o estudo de lá e o estudo daqui. Minha amiga mesmo, quando eu viajei para lá e a gente estava falando sobre em questão dos estudos, ela estava aprendendo coisas que, tipo, eu já tinha aprendido no primeiro. Eu estava iniciando o terceiro bimestre, o ano passado. Oxi. E ela estava aprendendo coisas que eu já tinha aprendido desde o primeiro. No primeiro Nossa. bimestre ela estava aprendendo no terceiro. Então, tipo, meio que, enquanto ela estava aprendendo algumas coisas, já estava aprendendo outras. Já sabia o que ela já sabia. Tem até escolas aqui que são mais atrasadas, mais adiantadas. Tem uma escola aqui em Petrolina que eu acho a assistência que ela dá muito boa, que é o Adelina, querendo ou não, sabe? Porque dia de sábado eles fazem meio que um aulão de redação. Eu acho isso sinistro de bom. Só que tem uma coisa que realmente é verdade. Tem coisas que a escola oferece assim, ó, de bandeja. E a gente diz, não. Só que a gente eu acho que tem que aproveitar ao tudo. Eu sou a pessoa que tudo que eu vejo, tipo, eu não posso ver um curso grátis. Eu já quero entrar. Eu fiz um esses dias, até hoje não peguei o certificado, fiz de besta. Não tem aquele curso que você só paga o certificado? Pode ter certeza que o Breno tá dentro. Cara, a questão da redação, os professores dessa escola do Erendomalan, eu achei que, assim, em comparação com a que eu estudava antes, que era no Rio Grande do Norte, eles são bem mais preparados para ensinar, entendeu? Uma redação. Porque na que eu aprendia antes, ela só mandava, tipo, você fazer uma redação e ela nem olhava como tava, entendeu? Ela só corrigia e tipo, ficava por isso mesmo. E ela era formada, tipo, concursada e tudo mais. Porém, não se interessavam nesse tipo de coisa. E aqui eu já vi um ensino bem mais forte na questão de preparação, entendeu? E falando sobre esse mundo de Enem, redação, já saiu o resultado da isenção. Quem entrou para ver se já foi aprovado ou não, vão olhar na página do Enem do aluno. Eu fui aprovado. Quem é que se inscreveu aí a isenção? Não. Já fiz ano passado mesmo, tô livre dessa praga. Eu tentei, né? Vamos ver se dá certo. Cara, esse ano eu tô numa Aí o expectativa de resultado ir pro já. Enem e tirar uma Da nota 10. isenção. Tu fez a isenção? Só 10 mesmo. Isenção. Gente, eu tenho medo do Enem. Eu nunca fiz, eu tô no segundo ano. Eu tenho muito medo porque são questões longas. Eu fiz um programa que é muito normal aqui no Pernambuco. É só no Pernambuco, eu não sei. A UPE é só no Pernambuco, né? É o SSA. Meu irmão, é coisa de outro mundo. É tipo, é desse tamanho, galera. As questões são muito grandes. E eu me lembro que eu fiquei com dor de cabeça. Eu fui no banheiro, sem zoeira, umas 3 vezes. Pra molhar meu rosto, porque eu tava estourando de dor de cabeça. Eu me lembro que eu fazia assim, ó.
Aí eu olhava assim pra. Eu tenho muito medo do pessoal achar que eu tô colando algo do tipo. Eu ficava assim, ó. E eu trouxe lanche e fiquei com fome, porque eu fiquei com vergonha de abrir o pacote. Eu, no caso, quando eu fui fazer o Enem, né? Gente, quando você entra dentro da sala, que você entrega o celular, parece que o tempo não passa de jeito nenhum. Para, o tempo para. E, tipo, Foi mal, galera. o cara que fica aplicando a prova fica bem assim pra sua cara, ó. E eu falo, gente, ele deve falar que Como ela se ali é uma você doida, estivesse devendo. ela vai colar. E eu não olhava nem pro lado. Só sei que na hora que eu peguei a comida e a prova, que eu peguei a comida e peguei a prova, eu fiquei desesperada. Comecei a comer e, tipo, olhava pra prova, ficava bem assim, ó. Qual é, menor? E, tipo, enquanto tinha gente que tava dormindo, teve uma menina mesmo que ela dormiu a prova inteirinha. Eu vou ser essa E o menina, galera. desespero, não, meu desespero maior foi quando o cara falou bem assim, a partir de agora pode sair e tal. Uma muvuca de gente saiu. Eu falei, gente, foi tipo na abertura da Copa. Falei, ou esse povo quer sair pra assistir a Copa, ou esse povo é muito inteligente. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu pedi pra ir no banheiro e tal, aí chega lá no banheiro e fica assim, olhando no espelho. Aí primeiro tem aquela moça, né, que fica revistando a gente. Ei. Falei, gente, eu não tô com a faca, eu não tô com nada, eu não quero colar. A mulher um dia foi passar. Como é o nome daquela máquina, galera, que pra ver detector de motel? Detector de metal. Enfim, eu me lembro que ela foi passar entre minhas pernas. Ela, coisa, menina, eu me lembro que eu dei um pulo tão grande, eu achei que ia dar um choque na minha perna. Tem gente que se tem bloqueio, tipo, na hora de uma prova, você, tipo, sabe de tudo e na prova Eu você... sou assim. Às vezes, quando eu falo assim, gente, eu não posso estudar, a galera acha que é brincadeira, mas, tipo, real, se eu estudar, tipo, um dia antes, eu não vou conseguir lembrar. Porque mistura, fica muita informação na minha cabeça. Você tem... Eu não consigo lembrar. Por isso que eu falo, vai ter prova, eu não vou estudar. Eu vou prestar atenção, vou fazer os exercícios, tudo bem antes, porque se eu não consigo dar um branco na minha Meu cabeça. método de... E é justamente a questão dos estudos aqui é tão verdade que eu falo isso, que vocês têm SSA. Sim, Vocês têm essa foda. oportunidade. No Brasil, o resto do Brasil não tem isso. Tipo, Sabe pelo de menos de onde a gente Nem vem, eu não sabia tem disso. isso. Ou você passa no Enem de uma vez, Não, mas ou boa lembrando, sorte. quem eu tenho não uma é, amiga, eu tenho uma amiga que ela mas quem estuda, não é do Pernambuco pode fazer. mas é só no Pernambuco. Entendeu? Sim, mas Tipo, só tem isso no Pernambuco. exatamente. Então, tipo assim, quem é de Natal, se eu morasse em Natal, eu não ia ter esse tipo de oportunidade. Então, pernambucanos, parabéns, vocês são muito inteligentes por criarem esse tipo de projeto. E então, tipo assim, Nem só de cuscuz vive o nordestino, galera. então, Vocês cara, falaram que, tipo, vocês acham que o ensino daqui é superior. Eu vim de outra cidade, eu morava em Triunfo. E lá, tipo, o ensino... Bahia, né? Não, é Pernambuco. É Pernambuco? Então, é Mas, Pernambuco. tipo assim, o ensino lá, em todas as escolas, tipo, até escola pública, era tão maravilhoso, que eu cheguei aqui e eu acho, tipo, que nem ensinam aqui, sem brincadeira. Cara, é Porque o Pernambuco de lá em é uma geral. coisa tão incrível que não existe, tipo, aula igual aqui. Tipo, eu nem considero isso aula, sem brincadeira. Eu não considero realmente nenhuma. A única que eu considero ainda aula é física. Porque comparado. É tanto que eu achava que eu era burra, assim. Eu acho ainda que eu sou burra comparando o pessoal de lá. Porque eles são muito inteligentes. Tipo, o jeito que eles conversam, aí eles usam palavras que quando eu morava lá e vim pra cá, eu tive de parar de falar as palavras que eu falava antes, porque ninguém entendia direito. Porque eu cresci no meio de pessoas que até palavras tipo, conversa normal, usam esse tipo de palavra, que é um linguajar muito melhor, muito ó. Então, tipo, eu considero que eu desevolui muito quando eu vim pra cá, comparado às escolas de lá. Então, quando eu paro pra pensar, eu me comparo muito com esse pessoal, porque eu tô indo pra lá diariamente, né? Todo mês eu tô indo pra lá, ó, às vezes toda semana. Enfim, e eu converso com os pessoal todo dia. Então, quando eu vejo, tipo, que eu vou fazer essas provas, e que esse pessoal também vai, que um pessoal que eles diariamente estão praticamente estudando e colocando o cérebro ali para funcionar, de um jeito que aqui não é colocado, eu fico assim, eu não sei nem porque eu tento, porque eu sei que eles estão muito mais bem preparados que eu, que vivem numa realidade muito diferente, que aprendem realmente a matéria. Até a pessoa mais burra assim, tá aprendendo muito. Mas eu acho que não adianta nada você ter uma escola que tem um preparamento bom se você não se esforça. Tipo assim, não dizendo Vai que de você não vai se você. esforçar, entendeu? Vai de você. Então, tipo assim, se a gente tá aqui numa escola que ela não dá o sustento, a gente tem que buscar esse tipo de sustento em outras fontes, entendeu? O nosso futuro tá nas nossas mãos, entendeu? A gente que tem que decidir se vai
vingar ou não. Tem uma coisa que eu preciso falar. Minha irmã, ela tem 10 anos, ela tá no quinto. Eu vou dizer uma coisa, o ensino dela é muito bom. Eu não vou mentir, a antiga escola que eu estudava, Santa Terezinha, tá surreal de bom. É uma estrutura, tipo, tudo lá. Você pode, você olha assim, você percebe. É gratificante ver É isso. cuidadoso, o carinho, tipo, minha irmã sabe de coisas que se pegar um menino daqui, eles não vão saber. Minha irmã estava estudando uma matéria que eu olhei pra cara e disse, tu já tá estudando isso? Que eu fiquei surreal. Na minha época, super velha, que no tempo que eu ficava tipo, meu irmão, melhorou muito, tá surreal. Que eu olho assim, eu digo, e eu vejo que daqui para frente eu sinto isso, que as crianças estão evoluindo. E eu gosto que estão evoluindo não só naquela forma de, tipo, estudar. Estão prestando mais atenção no psicológico das crianças. Minha irmã, ela tem acompanhamento da escola. Tipo, diz que na sala dela tem várias crianças que têm acompanhamento, estão sendo mais cuidadosos. E a gente está, sim, fazendo a diferença. Então, eu sinto isso. Sabe por que que eles estão cuidando mais das crianças, da criação das crianças? Porque a gente já está numa idade em que os nossos pensamentos eles já estão formados. Então é muito mais complicado de conseguir, entendeu? Tipo, mostrar pra gente outro lado, entendeu? Principalmente o lado psicológico. Tipo assim, eu sou muito ansiosa. Então vai ser mais complicado trabalhar com a minha ansiedade do que com uma criança de 5 anos. Entendeu? Então, eu acho muito bom eles estarem focando principalmente nessa geração que vai vir agora, porque vai ser ela, entendeu? Que vai transformar. A gente sabe disso. Sim. Que tá sendo uma geração muito Mas boa. também pode ser nós, viu, galera? Tem que Se ser Deus nós. quiser, vai ser a gente. Enfim, cara, a gente tava falando do assunto depois da probleminha, que eu não sei se pegou, mas vamos voltar. Alguém me lembra que eu esqueci? Também não lembro. Tu não lembra? Não. Mas, todavia, entretanto, gostei muito desses assuntos. Gostei. E é isso. Foi muito Isso. bom, pessoal. A gente tá com 2 participantes aqui especiais, que eles não são desse grupo, são da mesma escola, do mesmo ano. São Chayane e Richard. Nós queremos agradecer vocês dois por terem aceitado o convite, hein? E que Foi um venha prazer, mais gente. podcast. Eu que agradeço, foi muito bom dividir essa conversa toda com vocês. Ouve. Agradeço muito aqui, aprender bastante coisa. Agora, Pode bora ficar calado, terminar com né, felicidade. aprendi. Primeiro podcast. Acabou, Tchau, galera. um cheiro.